Fala, torcedor tricolor, bem-vindos ao canal UFC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Olha, é inacreditável o que aconteceu no Morumbi nesse jogo contra o Mirassol. A gente já entrou em campo com um time todo remendado, cheio de desfalques, sofrendo com lesões e suspensões, e ainda assim, na marra, na garra, o tricolor tentou impor seu jogo. Mas não teve jeito. A arbitragem resolveu aparecer mais que os jogadores. E quando isso acontece, já sabe, né? Vira palhaçada. O lance que gerou toda a revolta é daqueles que a gente vai lembrar por muito tempo. Uma jogada clara, claríssima, onde o jogador do Mirassol cometeu uma falta escancarada dentro da área. Era pênalti, minha gente. Penalti. E o árbitro mandou seguir. Fez vista grossa, ignorou completamente. E o VAR? Silêncio. Cadê o VAR? Tava dormindo? Foi ao banheiro? Não tem explicação! A torcida tricolor explodiu nas redes sociais. Com razão! Porque já é o segundo, terceiro, quarto jogo seguido em que a gente é prejudicado por erro de arbitragem. Parece que virou rotina. Já não basta a gente ter que lidar com um calendário absurdo, com um elenco curto e lesões atrapalhando. Ainda temos que jogar contra 12 em campo. Fica difícil, fica injusto. E o pior, quando é contra o São Paulo, a imprensa finge que não viu. Ficam todos quietinhos, ninguém fala nada. Agora, se fosse com outro clube, já estavam todos os comentaristas fazendo textão, protesto, programa especial. Por que isso? Por que essa perseguição velada com o tricolor? A gente tem 3 Libertadores, tem Mundial, tem história, mas parece que não respeitam. O jogo, que já era difícil, ficou ainda mais complicado depois do erro grotesco da arbitragem. O time ficou abalado, deu pra ver no semblante dos jogadores. A gente até tentou reagir, martelou, chutou, pressionou, mas quando você é garfado de forma tão descarada, é difícil manter a concentração. O emocional vai pro saco, e é exatamente isso que esses juízes querem, desestabilizar. E a diretoria do São Paulo vai fazer o quê? Vai continuar calada? Porque tá na hora de bater na mesa, de ir na CBF, de exigir respeito? Não dá mais pra aceitar esse tipo de coisa. A torcida tá cansada. Cansada de ver o time ser prejudicado e ninguém fazer nada. Cansada de sofrer dentro e fora de campo. É revoltante, gente. É um sentimento de impotência, de injustiça. A gente vai ao estádio, canta, apoia, sofre, vibra e no fim vê tudo sendo jogado fora por causa de um erro absurdo de arbitragem. Um erro que muda o rumo do jogo, que afeta a tabela, que derruba o ânimo do elenco. E isso não é exagero, é realidade. É o que está acontecendo. E enquanto ninguém fizer nada, vai continuar acontecendo. Vão continuar nos roubando, nos tirando pontos preciosos, nos mantendo longe do topo por meios sujos, e a gente vai continuar gritando, protestando, mostrando nossa voz, porque calado a gente não vai ficar. O São Paulo é gigante, é tradição, é camisa pesada, e não vai ser uma arbitragem tendenciosa que vai apagar nossa história. Mas tá na hora de dar um basta. Tá na hora de cobrar com força, porque quando se calam diante da injustiça, viram cúmplices dela. E a torcida não aceita isso. A torcida quer respeito, quer justiça e principalmente quer que dentro de campo quem decida o jogo sejam os jogadores, não o apito, não o erro, não a vergonha. Chega, antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O torcedor são paulino acordou com uma bomba daquelas que ninguém queria ouvir. O GE confirmou que Ryan Francisco, a maior joia das categorias de base do São Paulo nos últimos anos, está de saída. E não é para qualquer time. O destino do jovem atacante, que encantou o Morumbi com seu talento precoce e faro de gol apurado, é simplesmente o gigante espanhol Real Madrid. Isso mesmo, o maior clube do mundo abriu os cofres para levar mais uma promessa brasileira e o São Paulo, ao que tudo indica, não conseguiu segurar. O que mais choca nessa história é a forma repentina como tudo aconteceu. Ryan Francisco vinha,
sendo tratado como o novo fenômeno de Cotia, comparado por muitos a nomes como Endrick e até mesmo a um jovem Neymar. Com atuações de gala na base, o garoto já havia despertado o interesse de olheiros europeus, mas a torcida ainda sonhava em vê-lo brilhar no profissional do tricolor antes de qualquer saída. Agora, esse sonho parece ter sido interrompido antes mesmo de começar. A reportagem do GE confirmou que representantes do Real Madrid estiveram no Brasil nas últimas semanas e avançaram nas conversas com os agentes do atleta e com a diretoria. São Paulina! Embora os valores ainda estejam sob sigilo, fala-se em uma proposta milionária que o São Paulo não conseguiu recusar, ainda mais diante do cenário financeiro apertado que o clube vive. Mais uma vez, a realidade bate à porta do torcedor apaixonado, que vê seus sonhos serem vendidos por cifras que não refletem o valor sentimental de um ídolo em formação. Ryan, de apenas 16 anos, vinha sendo um dos destaques absolutos nas categorias de base do tricolor. Artilheiro nato, velocidade impressionante e um drible desconcertante. Um garoto que parecia ter sido moldado para vestir a camisa 9 do São Paulo por muitos e muitos anos. Mas o destino, ou melhor, o mercado europeu, decidiu antecipar os planos. O Real Madrid, que nos últimos anos tem garimpado talentos brasileiros como Vini Júnior, Rodrigo e Endrick, agora quer Ryan Francisco para compor sua galeria de estrelas em formação. A torcida, como era de se esperar, está em polvorosa. As redes sociais foram tomadas por mensagens de indignação, revolta e tristeza. Muitos culpam a diretoria por não ter blindado o garoto com uma multa astronômica. Outros entendem que, diante das dificuldades financeiras, o clube não tinha outra escolha. Mas a dor no coração tricolor é unânime. Ver um talento como Ryan partir antes mesmo de vestir com frequência a camisa do time principal é no mínimo desolador. Nos bastidores o clima é de cautela. O clube ainda não se pronunciou oficialmente, mas a confirmação do GE deixa claro que a negociação está em estágio avançado. Internamente já se fala em como será o planejamento sem o jovem atacante, que era peça-chave no futuro do elenco profissional. A comissão técnica, inclusive, já vinha preparando um espaço para ele nos treinos do time de cima, esperando integrá-lo ao elenco ainda neste segundo semestre. Ryan Francisco chegou ao São Paulo ainda menino, vindo do interior, carregando nos pés o sonho de mudar de vida e dar alegria para sua família. Em pouco tempo, encantou a todos em Cotia com sua entrega, humildade e talento diferenciado. Era visto como um líder nato, daqueles que fazem a diferença dentro e fora de campo. A cada torneio que disputava, saía com artilharia, prêmios e olhares atentos de quem entende de futebol. Agora, esses olhares se tornaram uma proposta concreta do maior clube do planeta. O Real Madrid, por sua vez, já planeja os próximos passos. A ideia inicial é integrar Ryan ao time B, que disputa a terceira divisão espanhola. Mas não está descartada uma subida rápida ao elenco principal, caso ele mantenha a mesma evolução meteórica que teve no São Paulo. A estrutura, o acompanhamento técnico e o nível de competitividade europeia certamente vão acelerar esse processo. Mas será que ele estava pronto para partir? O torcedor são paulino não esquece casos como o de Lucas Moura, que brilhou antes de sair, ou de Kaká, que deixou sua marca no Morumbi antes de conquistar o mundo. Com Ryan, a sensação é de um ciclo interrompido. Um adeus sem nem mesmo ter dito olá com força ao time principal. Um talento que prometia incendiar o Morumbi com gols, dribles e identificação com a camisa. Agora, ele vai buscar sua história longe de casa. A pergunta que não quer calar: o São Paulo poderia ter feito mais? A diretoria poderia ter resistido, imposto uma multa maior, buscado parcerias para manter o garoto por mais tempo? São questionamentos que ecoam entre os torcedores, mas cujas respostas talvez nunca venham de forma satisfatória. Afinal, quando o Real Madrid bate a porta, poucos conseguem resistir à tentação. A perda de Ryan Francisco também escancara a fragilidade do futebol brasileiro diante do poderio europeu. Nossos clubes formam, lapidam, apostam, e quando os frutos começam a amadurecer, são levados embora em troca de cifras que mal resolvem os problemas crônicos de gestão. E o torcedor, esse sim, segue sonhando, acreditando, se apegando a
próxima promessa que possa surgir. A revolta nas arquibancadas também se mistura ao orgulho. Orgulho de ver um menino do nosso São Paulo sendo reconhecido lá fora, chegando a um patamar que poucos alcançam. Mas o coração tricolor, esse sim, sofre. Porque antes de ser do mundo, Ryan era nosso. Era da base que tanto nos orgulha. Era da camisa que carrega 3 cores e 3 Copas do Mundo no peito. O impacto da saída é imenso, não só no campo técnico, mas também emocional. Os garotos que treinavam com Ryan em Cotia agora sentem a ausência do amigo e do ídolo. Para muitos, ele era referência, um espelho de onde queriam chegar. Agora, ele é também uma lembrança de que o caminho dos sonhos pode ser mais curto do que se imaginava. É impossível não pensar no futuro. Como será o Ryan no Real Madrid? Vai repetir o sucesso de outros brasileiros? Vai brilhar com a camisa, merengue e conquistar o coração da Espanha? Ou vai sentir o peso da pressão e da distância de casa? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, talento ele tem de sobra. Enquanto isso, no Morumbi fica o vazio. A promessa de uma nova era com Ryan no comando do ataque se desfaz antes mesmo de se concretizar. A torcida, mais uma vez, terá que se reinventar. Buscar novas referências, acreditar em outras joias e esperar que o ciclo se repita. Porque o São Paulo nunca deixou de ser uma fábrica de craques, mas também nunca deixou de ser um clube que sofre ao vê-los partir. A diretoria agora terá que lidar com a pressão da torcida e apresentar respostas, seja com novos reforços, com transparência nas negociações ou com planos reais de valorização da base. Não dá mais para perder joias sem lutar por elas. O torcedor quer ser ouvido, respeitado e principalmente quer ver os talentos da casa brilhando com a camisa tricolor. A novela Ryan Francisco ainda pode render capítulos extras. Até o anúncio oficial, há sempre uma ponta de esperança de que algo mude. Mas se as informações do GE se confirmarem, o tricolor dará adeus a um dos seus maiores talentos dos últimos anos. E isso, por mais compreensível que seja, sempre vai doer. Neste momento, o que resta ao São Paulino é torcer pelo garoto. Que ele brilhe, que conquiste, que alcance o topo e que nunca esqueça de onde veio. Porque apesar de vestir branco em Madrid, Ryan Francisco sempre será um menino que sonhou em vermelho, branco e preto. A história de Ryan ainda está só começando. Mas para o torcedor tricolor, a sensação é de que já perdemos um capítulo especial. Que ele siga forte, abençoado e consciente da responsabilidade que carrega. O mundo agora é dele. Mas o coração, esse sempre será do São Paulo. E se você, torcedor, sente o mesmo, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Vamos manter viva a memória das nossas joias. E quem sabe, um dia, Ryan volte ao Morumbi para escrever o capítulo que ficou faltando. Até lá, seguimos acreditando. Porque ser São Paulo é isso, é amar, mesmo quando dói. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar. Recebendo informações exclusivas, não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo!